Olá, olá, 31 de março de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Maranhão monitora mais 8 casos confirmados da Covid-19. Estado avança para a transmissão comunitária e governo reforça a necessidade do isolamento social. Senado aprova auxílio emergencial para trabalhadores informais. Prefeitura segue vacinação de H1N1 nesta terça-feira. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Que seja cheia de paz e saúde essa terça-feira para todos nós. Muito obrigado você que nos dá audiência em todo o estado do Maranhão. A audiência, como eu digo, só cresce a cada dia. O tamanho do nosso estado não é pequeno, não. E a gente só agradece você em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia. O Maranhão inteiro reunido a partir de agora através da informação. Estamos juntos mais uma vez e vamos lá. Vida que segue com muita fé e esperança. Vamos juntos para essa terça-feira. E o Bom Dia, claro, começa falando hoje ainda sobre o novo coronavírus. A gente vai falar sobre algumas medidas que estão sendo adotadas, mudanças estratégicas feitas, inclusive do fluxo de atendimento na rede pública aqui da capital. Mas a gente começa informando de que o Maranhão entrou em um novo estágio de contaminação do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, não é mais possível agora rastrear qual é a origem da infecção. Os casos confirmados até agora subiram para 31 e o Eduardo Ericeira está comigo e tem outras informações para atualizar a gente, mais uma vez começando esse Bom Dia. Olá, Eduardo. Saúde, paz. Bom dia. A todos nós, né, Adalberto? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente atualizando, né, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, sempre esse boletim epidemiológico, atualizando aí com os dados envolvendo a questão do novo coronavírus, divulgado sempre na noite, por volta aí das 20 horas. A informação aí sempre confirmada, atualizando os dados com a fonte oficial, que é a Secretaria Estadual de Saúde, confiável em relação aos números envolvendo a questão do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Como você disse, Adalberto, lamentavelmente subiu para 31 o número de casos confirmados. Foram 8 casos que entraram, segundo o boletim anterior divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Em relação à questão do último boletim, 8 novos casos aí confirmados para o Covid-19. Entre eles, um homem de 48 anos de idade, uma mulher de 43 anos, uma mulher de 60 anos, um homem de 35 anos, uma mulher de 25 anos, uma mulher de 33 anos, um homem de 45 anos e uma mulher de 35 anos de idade. A gente percebe que tem pessoas aqui de 27, 35, 33 anos, aí quer dizer pessoas jovens, prova de que o vírus acaba infectando também pessoas jovens e, lamentavelmente, muitas pessoas que já chegaram a perder a vida aqui no Brasil e em várias partes do mundo, em outros países, pessoas jovens também, que inclusive não identificam nenhum tipo aí de problema de saúde anterior, como diabetes, hipertensão, problemas aí cardiovasculares. Infelizmente, para você ver como a situação é bastante séria, não é só idosos, lamentavelmente. Pois é, Adalberto, são 31 casos confirmados agora pela Secretaria Estadual de Saúde, segundo ainda o último boletim médico. Os 22 anteriores, as 22 pessoas permanecem, assim como essas 8 que entraram agora como casos confirmados, sendo monitorados pelo CIEVES, fazendo esse monitoramento das pessoas, mesmo aquelas pessoas que não estão internadas, que cumprem isolamento domiciliar. 2 seguem assistidos por hospital da rede privada, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, e 1 na rede pública. A gente chama a atenção que tem um homem de 30 anos de idade, que é um médico, que ele aparece com asterisco nesse boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que ele aparece com um asterisco por conta que ele foi aí contaminado pelo vírus no estado de São Paulo, mas cumpre a quarentena, está em isolamento domiciliar no município de Imperatriz, aqui no estado do Maranhão. E também um outro ponto que aparece com 2 asteriscos, que é um óbito que foi registrado, é um homem de 49 anos de idade, cumprindo aí o protocolo, a recomendação do próprio Ministério da Saúde, que os casos também com óbitos, eles devem entrar como casos confirmados. Portanto, aí 31 desses 31, o caso confirmado também da pessoa que lamentavelmente acabou morrendo aqui no estado do Maranhão. A Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem uma reportagem da Secretaria Estadual de Saúde, bem como toda a rede pública de saúde do estado, está se preparando, continua se preparando. A curva ainda é ascendente, infelizmente, aqui no estado do Maranhão, em todo o país. Nos estados brasileiros, a curva ainda é ascendente, casos confirmados aí crescendo em todos os estados. O mês de abril deve ser um mês bastante complicado, por isso aí que as autoridades continuam pedindo o isolamento domiciliar, o afastamento social para evitar a contaminação aí pelo Covid-19. A gente preparou uma reportagem, a rede pública de saúde do estado ainda se preparando aí para receber, já se preparou e ainda
ainda continua se preparando para receber esses novos casos confirmados. Vamos acompanhar. O governo está estudando a possibilidade de transmitir o conteúdo para os estudantes de forma virtual. A suspensão das aulas nas redes pública e privada foi mantida. Em coletiva de imprensa, o governador Flávio Dino apresentou a projeção de casos do novo coronavírus para o Maranhão, que está abaixo dos já registrados no estado. Nós chegamos a 23 casos. No primeiro dia daquela coletiva, nesse mesmo lugar, nós tínhamos um caso. Se a curva tivesse seguido a tendência verificada no Brasil, nós estaríamos hoje com 58 casos. Ou seja, nós estaríamos hoje com 580, 58 vezes 10, casos assintomáticos. Porque nós temos hoje 23 confirmados, como disse, há um consenso científico, segundo o qual isso deve significar vezes 10, 230 pessoas. Se a curva maranhense, que é azul, seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos hoje com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. 23 casos já foram confirmados no Maranhão. Uma pessoa de 49 anos também morreu. De acordo com as estimativas, é provável que pelo menos 230 pessoas possam ter contraído o vírus e estejam assintomáticas. O isolamento social resultou na redução dos casos no estado. Hoje, no maior centro comercial do estado, o movimento já é bem menor. Com relação ao comércio, o governador Flávio Dino informou que vai manter em funcionamento apenas os serviços essenciais e que vai estudar semanalmente esse cenário e as medidas para o setor. Sobre a ampliação do sistema de saúde, o governo anunciou novos investimentos, como a aquisição de mais leitos de UTI e internação clínica, além de ambulâncias de suporte avançado. No Hospital Carlos Macieira serão mais 20 leitos de UTI. No HCI, 52 leitos. Em Imperatriz, mais 10, 8 em Timon, 8 em Presidente Dutra e 9 em Coroatá. O governo também anunciou para esta semana a inauguração dos novos pavilhões, com 52 leitos no Hospital Genésio Rego. O SAMU recebeu 6 unidades de suporte avançado para a capital. A quantidade dos 23 pacientes, nós temos hoje 3 hospitalizados, tá? Um no Carlos Macieira e 2 em uma unidade privada. Todos os demais permanecem em isolamento domiciliar. E monitorados diariamente em relação à família do paciente. Todos eles já estão sendo monitorados, já iniciamos a testagem, assim como familiares de todos e os contatantes de todos que tiveram caso positivo para a Covid-19. O governador informou ainda que não vai estabelecer agora nenhuma medida repressiva, como o pagamento de multas para quem descumprir o isolamento social. Ele conta com a consciência das pessoas para que a curva de casos no estado seja abaixo das projeções. Nesse momento, as restrições estão mantidas e nós estamos com o trabalho de educação e de consciência social. Vamos começar outra campanha na televisão, creio que hoje ou amanhã, outra campanha publicitária exatamente nesse sentido da educação de todos, para que nós possamos, com isso, manter a pandemia sob controle no Maranhão. Pois é, Adalberto, o Estado trabalhando aí para tentar conter o avanço do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão, falando agora sobre os dados no território nacional, em todo o país, subiu o número de mortes também de 136 para 159, segundo o último boletim emitido pelo Ministério da Saúde, um aumento de 16%. 159 pessoas aqui no país já perderam a vida por conta aí do novo coronavírus. O número de casos confirmados também teve uma elevação de 4.256 para 4.579, alta de 7% também em relação ao número de casos confirmados. Outro dado preocupante é a questão da letalidade, aquelas pessoas que acabam contaminadas e morrem, não conseguem se recuperar. Lamentavelmente também teve um acréscimo, uma elevação, atingindo aí o patamar de 3,5%, antes era de 3,2%. Ontem, na coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele voltou a reforçar, confirmou que é necessário para conter o avanço do novo coronavírus, o isolamento social, que as pessoas evitem aglomerações e, se possível, fiquem em casa e evitem sair de casa, só saiam em casos de extrema urgência, que seja um trabalho essencial, que seja para ir a uma farmácia ou supermercado para comprar alimento, enfim, em casos de extrema urgência.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a confirmar que é necessário isolamento social para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Roberto, a gente vai mostrar a movimentação aqui, a gente está próximo aqui à Secretaria Estadual de Saúde, aqui a Avenida Carlos Cunha. A gente percebe que, para pouco mais de 7 horas da manhã, a movimentação é quase que normal, viu? Muitos carros já passando por aqui, pouco mais de 7 horas da manhã, olha aí, ó, a gente percebe, são muitos veículos neste momento passando em essa que é apenas uma das avenidas aqui movimentadas da capital São Luís. São muitos carros passando neste momento, aqui agora pouco mais de 7 horas da manhã, movimentação praticamente normal nesta terça-feira. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Imagens ao vivo você tem nesse momento da Avenida Carlos Cunha, aqui na capital de todos os maranhenses. Nesta terça-feira, lembrando mais uma vez, fique em casa, continuam todas aquelas recomendações, em especial nessa semana. O próprio governador falou em entrevista coletiva de que daqui a uma semana uma nova avaliação será feita e medidas podem ser tomadas em relação à flexibilização aí quanto ao comércio, mas como ele mesmo citou ontem, não haverá um liberou geral, né, aqui no estado do Maranhão em relação à volta à normalidade, em especial do setor do comércio, certo? São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Ontem, inclusive, na outra medida na área da saúde, foi o recebimento aí de 6 unidades móveis, UTIs móveis, aqui no estado em relação ao combate ao coronavírus. Em Imperatriz, um flagrante de tudo que não se recomenda nesse momento. Em frente a uma agência bancária, a aglomeração aí de pessoas chamou muito a atenção. Veja a reportagem. Indo na contramão da recomendação dos órgãos de saúde sobre a necessidade do isolamento social durante a reabertura deste banco, a cena vista foi esta. Na última semana, durante os primeiros dias de quarentena, esta mesma agência foi a única em Imperatriz que suspendeu temporariamente as atividades bancárias. E o motivo, a suspeita de que um funcionário havia sido contaminado pelo novo coronavírus. Os bancos estão trabalhando em forma de contingenciamento, né? Não estão atendendo todos de uma vez só, então não adianta a população tentar ir para a agência, fazer aglomerações, porque não vão conseguir entrar nas agências. Como na última semana, esta agência do centro estava fechada, boa parte do público seguiu para o atendimento em outra unidade, localizada na Avenida Bernardo Saião, por conta do trabalho de contingenciamento dos funcionários dos bancos. Em todo o município, as agências estão seguindo um horário especial. Todas as agências em Imperatriz hoje seguem o cronograma de abertura de 4 horas por dia. Algumas agências abrindo às 9 e fechando às 13, algumas outras trabalhando das 10 até às 14. Então tem que averiguar porque cada agência está trabalhando num formato diferente. E aí a gente volta a dizer, não adianta a população ir para as agências, especialmente se tem cartão e senha, porque vocês vão aglomerar nas agências e isso é muito perigoso, né, do modo geral, e vai chegar uma hora que não vai ter mais nem dinheiro nos caixas eletrônicos para vocês conseguirem sacar ou qualquer outro evento que vocês precisem fazer. O Sindicato dos Bancários segue monitorando o funcionamento dos bancos durante o período da quarentena, com o apoio dos servidores do município de Imperatriz. Mas faltar dinheiro aí é questão de gerenciamento da agência também, né? Não pode isso acontecer, até que pode acontecer um dia, mas no dia seguinte tem que repor. Isso faz parte de uma medida administrativa em relação às agências. O que chama a atenção, e a gente falou desde ontem, é a falta de informação, às vezes, para as pessoas que chegam na agência bancária. Então, essa informação tem que acontecer, você pode colocar um cartaz, um funcionário para dar informação para as pessoas. Muitas vezes, por falta de informação, é que as pessoas ficam ali na porta também aguardando. E claro que tem que ter também a cooperação das pessoas, que é fundamental, seja na distância, né, entre uma pessoa e outra, na organização, naquele momento de entrada na agência bancária, enfim. Todos nós estamos no mesmo barco, mais do que nunca, e precisamos tomar medidas de forma coletiva, pensando na coletividade, sejam empresas, seja o cliente do banco, enfim. É um momento realmente de parar para pensar nessa situação, nessa questão, pensando no próximo, né? Pensando nas pessoas, na coletividade. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o governo federal anunciou a remoção e o reassentamento de famílias quilombolas aqui no estado do Maranhão. A medida para a expansão do centro de lançamento de Alcântara pode atingir 800 famílias. Para nós, para nossas famílias,
para nossos filhos, onde você tem rio natural, rio bonito, onde você tem uma praia, que eu chamo de feira livre, onde você tem de tudo que você possa imaginar, você tem nesta praia. Então o governo vem e tira a gente daqui e coloca a gente dentro de uma área de mata onde não tem nem sequer um pé de mangueira. O desabafo de Dona Maria José é contra mais uma ameaça de remoção que ela e a comunidade Mamuna, localizada em Alcântara, estão sofrendo. Em meio à pandemia da Covid-19, o governo federal anunciou a remoção de 800 famílias de comunidades quilombolas localizadas no município maranhense. A resolução, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira, anunciou a remoção para expandir o centro de lançamento de Alcântara. A medida foi criticada por movimentos sociais e pela Comissão de Direitos Humanos da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. É inadmissível que o governo federal tome uma iniciativa como essa, que leva apenas insegurança, medo e, evidentemente, revolta para as comunidades tradicionais e para todos os órgãos e instituições que acompanham essa situação. É importante ressaltar que essa resolução é completamente arbitrária e ilegal, haja vista que fere vários dispositivos legais que garantem os direitos das comunidades remanescentes de quilombo. É uma medida verticalizada que se impõe sobre a vida das comunidades de Alcântara e que lega para as comunidades quilombolas de Alcântara um futuro de violações, de maiores violações. A resolução anuncia que a Aeronáutica fará as remoções das famílias e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ficará encarregado do reassentamento das famílias em outra área. O governo não determinou uma data para a retirada dos quilombolas de seus territórios, mas a medida será tomada antes da conclusão dos estudos técnicos do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que teve o prazo final prorrogado em 180 dias. A Defensoria Pública da União já encaminhou um ofício para o Gabinete Institucional da Presidência da República, solicitando mais informações sobre a resolução. A Defensoria Pública da União acompanhou e acompanha de perto essa questão. Lembro que durante as tratativas para assinatura, para homologação pelo Congresso Nacional do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, chamado a se manifestar no Congresso, afirmou categoricamente que o Acordo de Salvaguardas não era um passo rumo à realocação, ao deslocamento de comunidades quilombolas. Ele negou que houvesse uma vinculação entre uma coisa e outra. E agora, ao que parece, pelo menos pelo que foi publicado de forma oficial, o governo dá aí passos concretos rumo à retirada dessas famílias. O governador Flávio Dino se manifestou ontem, o governo do estado também se manifestou por meio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDIPOP. Manifestou-se, inclusive, contrária ao posicionamento do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Por meio de nota, o secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves, afirmou que a decisão desrespeita o direito à consulta prévia, livre e informada às comunidades atingidas para a edição de atos administrativos que lhes causem impactos. Reiterou ainda que, embora a comissão admita realizar consultas às comunidades tradicionais em atenção à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais em estados independentes, o colegiado ignora o protocolo proposto pelas mesmas comunidades de Alcântara de consulta e consentimento prévio, livre e informado e, além disso, anuncia uma série de decisões antes mesmo da consulta, em total, segundo o secretário, desrespeito à Convenção 169. A gente vai continuar acompanhando esse caso. É impressionante como a gente parece não aprender com os erros do passado, em especial isso se aplica lá à comunidade em Alcântara. No próximo bloco você vai ver como ficou o novo fluxo de atendimento de saúde na rede da capital. E mais, Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança. Nós voltamos já já com Bom Dia, são 7 horas e mais 19 minutos. Já voltamos com Bom Dia para todo o estado, são 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. No Maranhão já existem casos de transmissão comunitária de coronavírus quando não é mais possível detectar a origem da infecção. No estado também começou a ser adotado protocolo específico para sepultamentos
e houve mudança no fluxo de atendimento na rede pública da capital. A coletiva foi conduzida por representantes da saúde das 3 esferas, União, Estado e município. Uma demonstração de que, mais do que nunca no combate ao novo coronavírus, será necessária uma interação maior das ações. Na oportunidade, o secretário de Estado da Saúde confirmou que no Maranhão já existe transmissão comunitária da Covid-19. Em portaria do Ministério da Saúde, reconhecendo a transmissão comunitária no Brasil como um todo, a gente não tinha certeza absoluta de que isso poderia ter acontecido no Estado. E nos testes que tivemos resultado positivo no dia de ontem, a gente teve essa certeza. Durante a entrevista também foi detalhada toda a estratégia para impedir que pacientes com outras enfermidades sejam contaminados pela Covid-19. Para isso, o Estado passa a ter hospitais blindados. Serão 7 unidades que não deverão receber pacientes com suspeitas do novo coronavírus. Socorrão 1, Socorrão 2, é o hospital da UPA da Vila Luizão, que na verdade é um hospital, ele tem um centro de hemodiálise, a UPA do Parque Vitória, os 2 hospitais de câncer que nós temos aqui, porque enfim, não pode ter uma pandemia de coronavírus nos hospitais de câncer, que é o Hospital de Câncer, Antigo Hospital Geral, e o Aldenor Abelo, em Moab, e o Hospital Materno Infantil. São Luís contará ainda com mais de 50 unidades de saúde destinadas ao atendimento de casos leves de problemas respiratórios. Casos leves, aquele desconforto respiratório não muito evidente, mas que gera alguma dúvida. Aquela gripe que você tem dúvida, que tipo de gripe? Nós vivemos um momento em que todos os anos atendemos milhares de pacientes com síndrome gripais. Além de todas essas medidas, o Hospital Universitário está sendo preparado para o atendimento de pacientes em situação grave por Covid-19. Nesse momento que nós temos 20 leitos prontos para o atendimento. Além disso, mais 20 leitos, que foi o que nós nos comprometemos neste primeiro momento com o Estado do Maranhão. Assim como já ocorreu em outros países e até em alguns estados brasileiros, o Maranhão adotou nesta segunda-feira um protocolo específico para casos de sepultamentos. Ele será executado quando pacientes morrerem com diagnóstico confirmado ou quando houver suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus. Não vai poder acontecer o velório com o caixão aberto, o caixão será fechado. Não poderá acontecer o velório em ambiente de casa. Ele sai da unidade hospitalar direto para o sepultamento. O velório, no máximo, pode acontecer por 10 minutos e ter, no máximo, 10 pessoas. Será esse o protocolo, e caixão necessariamente fechado. Nós vamos complementar as informações, em especial sobre esse novo fluxo de atendimento aqui na capital, na rede pública da capital, reforçando, inclusive, os hospitais que estão blindados. Eduardo está de volta comigo, Eduardo Ericeira, para complementar essas informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, como a reportagem do Ciro Mineiro mostrou, tem alguns hospitais que estão blindados, que é justamente para receber pacientes que venham ter outro tipo de problema de saúde, que não seja aí relacionada à contaminação, à infecção pelo novo coronavírus. Esses hospitais que estão blindados aqui na capital São Luís, que não vão receber pacientes que forem identificados ou que tenham pelo menos suspeita aí do novo coronavírus, são o Hospital Djalma Marques, o Socorrão 1, o Clementino Moura, o Socorrão 2, também a UPA da Vila Luizão, a UPA do Parque Vitória, o Hospital Aldenor Abelo, o Hospital do Câncer e também o Materno Infantil. Em relação a esse último, Materno Infantil, esses são os hospitais blindados, que não vão receber pacientes sequer com suspeita aí do novo coronavírus, é para receber outros tipos de pacientes que apresentarem outros tipos de problemas, justamente para evitar essa contaminação, o avanço, o contágio aí de outros pacientes que não forem contaminados aí pelo Covid-19. Em relação a esse último, Materno Infantil, a superintendente aí do Hospital Universitário, ela inclusive durante a coletiva, ela falou que há a possibilidade dos pacientes do Hospital Dutra, caso haja necessidade, caso haja um avanço descontrolado aqui no estado do Maranhão, que é o que, claro, nós todos torcemos aí para que não aconteça, pode ser que os pacientes do Hospital Dutra, eles sejam aí remanejados para o Materno Infantil e que mais leitos, já são 20 que foram disponibilizados no Hospital Dutra para receber pacientes aí infectados pelo novo coronavírus, mas pode ser
que mais leitos sejam disponibilizados no Hospital Dutra, caso haja um avanço desacelerado nos casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Volto a dizer que é o que a gente torce para que não aconteça. Então, essa situação do Hospital Dutra e Materno Infantil ficou aí definido dessa forma, segundo informou a própria superintendente do Hospital Universitário durante a coletiva. Também há aí as unidades que foram disponibilizadas justamente para receber casos aí suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus. Essas unidades ficaram definidas como as UPAs da área Itaquibacanga, Cidade Operária e Vinhais. Então, as UPAs Itaquibacanga, Cidade Operária e Vinhais ficaram definidas aí para receber os pacientes suspeitos aí de serem contaminados aí pelo novo coronavírus. Serão feitas aí triagens nessas UPAs do Vinhais, Cidade Operária e Itaquibacanga para verificar a situação. Inclusive foram montadas tendas para que não haja aglomeração, não haja aí esse contato das pessoas que chegam com casos suspeitos com outros pacientes, por exemplo. Então será feita essa triagem de forma muito minuciosa para evitar o contato de uma pessoa com outra. Assim que a pessoa dá entrada, é feita essa triagem. Se for considerado aí um paciente com sintomas considerados leves, a pessoa recebe alta, vai cumprir isolamento domiciliar, claro, sempre acompanhado pelo CIEVES, pela rede pública estadual de saúde, com isolamento domiciliar. Inclusive a família também, as pessoas que têm contato com esses pacientes serão aí acompanhados pela rede pública estadual de saúde. O paciente que foi identificado com sintomas aí considerado moderado, eles serão internados em uma das unidades que foram disponibilizadas para receber pacientes confirmados com aí o contágio do novo coronavírus. Esses hospitais são o HCM, que é o Hospital Carlos Macieira, o HCI, que é o que ficou aí disponível no bairro do Angelim, também aqui na capital São Luís, pelo governo do estado, que vai ser disponível até 52 leitos para atender casos confirmados. Também para o Hospital da Mulher, que foi o hospital aí cedido pela Prefeitura de São Luís, para também receber pacientes confirmados aí com o contágio do novo coronavírus. Também o hospital, como eu disse, o Hospital Presidente Dutra, e também, se possível, o HTO, que é o de traumatologia e ortopedia. Isso não está confirmado, mas pode ser que venha a acontecer. E em casos mais graves, também que a pessoa tenha que se internar não numa enfermaria, numa UTI, as pessoas também serão encaminhadas para esses hospitais que eu acabei de citar, para também ficar internados em casos mais graves em um leito de UTI. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouco, Eduardo volta falando sobre a vacinação H1N1 aqui na capital. Hoje, segundo dia da retomada dessa vacinação, tá certo? São 7 horas e mais 29 minutos. Vamos falar de segurança agora. Um veículo que seguia para o Centro de Hemodiálise de Caxias pegou fogo no fim de semana na BR-316. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para controlar o trânsito e evitar acidentes. Uma viatura do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e apagou as chamas. O veículo saiu de Codó para um centro de hemodiálise em Caxias. Além do motorista, 2 passageiros estavam no carro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Seu Lisboa era quem dirigia o carro. Ele faz o percurso com frequência. O motorista contou que antes de iniciar a viagem, verificou as condições do carro e não percebeu problemas mecânicos ou elétricos. Ao chegar no povoado Riachão, o carro começou a falhar e logo pegou fogo. Eu vinha na trajetória normal, como chegando aqui próximo do posto tem o Pardal, a gente diminui a velocidade, o carro apagou. Tentei botar na chave novamente, não pegou, encostei. Quando eu encostei, fui descer, o carro já estava incendiando. Os passageiros que seguiam viagem para o centro de hemodiálise em Caxias foram levados por uma ambulância do SAMU. Agora vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, a gente começa falando sobre o caso do empresário que foi sequestrado no Maiobão, não é isso? É, exatamente. Paraná, área do município de Passo do Lumiar, ali bem próximo do Maiobão. A polícia está tratando o caso como em sigilo para não atrapalhar as investigações. Aí, no momento em que, logo depois do sequestro, ele é dono de um dos estabelecimentos comerciais ali bem na avenida principal. Ele seria, o irmão dele seria um dos maiores distribuidores de ração na área do município de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. E depois que a esposa dele suspeitou porque os indivíduos chegaram lá num veículo Corsa Classic
com coletes da Polícia Civil encapuzados, isso chamou a atenção, porque isso foi em plena luz do dia. Ela procurou saber se havia alguma operação da polícia em andamento lá no Maiobão, a delegacia não confirmou e a partir daí a família entrou em desespero. Depois teria surgido uma ligação onde teria sido feito um pedido de resgate no valor de R$50 mil. A polícia não confirma isso, não é? Alegando que as investigações estão sob sigilo para não atrapalhar e preservar a vida da vítima, mas que já foram tomados depoimentos ontem à noite, depoimento da esposa. O irmão não foi ouvido porque ele passou mal, teve que ser atendido no hospital e teve que ser internado, e a investigação continua sob sigilo. Pelo menos até as últimas horas não havia notícia sobre o paradeiro desse empresário, o seu Astor da Silva, que é proprietário de estabelecimentos comerciais no Maiobão e também no Paraná. Ô Silvão, a gente está vendo um período aí de exceção, né? Quer dizer, as pessoas estão em casa, o confinamento, o isolamento social, mas mesmo assim é impressionante como que essas ocorrências policiais continuam acontecendo. Na região metropolitana, por exemplo, os assaltos, as pessoas, a bandidagem está aproveitando para agir num momento, inclusive, como muito esse. grande. As pessoas, apesar desse recolhimento social, as pessoas que precisam sair, que geralmente são prestadores de serviços essenciais, eles acabam se tornando mais vítimas desses bandidos. Né? As ruas também com um número menor de pessoas, acaba favorecendo. Isso acaba favorecendo esse tipo de crime. Nós tivemos, por exemplo, agora pela manhã, um arrastão ali naquela MA 201, ali próximo da subestação, lá próximo de onde aquela menina teria se jogado, os bandidos teriam empurrado ela da van no ano passado, a Micaele. Os bandidos fizeram um arrastão agora de manhã, lá no Corsa Classic branco, né? Roubaram todos os trabalhadores que estavam na parada, foram todos eles assaltados, humilhados, numa situação realmente de constrangimento. Ontem à noite, um motorista de aplicativo entrou correndo no plantão aí da delegacia do Maiobão, depois que ele foi chamado ali para fazer uma corrida ali próximo ali à Vila Cafeteira, que também fica do Maiobão. Os bandidos roubaram o carro dele, roubaram a roupa, roubaram tudo, e ele, coitado, teve que sair correndo, e eles levaram esse carro, levaram esse veículo. Então, é uma onda de assalto realmente muito grande, e sem contar o número de assaltos no transporte coletivo. Impressionante. Silvan, ótimo dia para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Você sabe que de segunda a sexta, às 6 da manhã, você já começa o dia bem informado com o Silvan Alves aqui no Bandeira 2, né? Então fique ligado. São 7 horas e mais 34 minutos. Em Imperatriz, na região Tocantina, já estão valendo as recomendações do Ministério Público para reduzir o potencial infeccioso do novo coronavírus no sistema prisional. Vamos ver na reportagem de Isabel Gomes. Foram expedidas 8 medidas de prevenção para diminuir os riscos de contaminação em Imperatriz. A 5ª Promotoria Criminal, vinculada ao Ministério Público do Maranhão, protocolou novas normas de adequação para o sistema prisional. As normas de controle sanitário começaram a valer assim que o documento foi assinado no dia 25 de março. As medidas vão auxiliar os órgãos da Justiça na redução potencial infeccioso do novo coronavírus, o Covid-19. A recomendação expedida pelo Ministério Público do Maranhão segue as diretrizes propostas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, por meio da Portaria 135/2020. O texto recomenda sobre os padrões de conduta nas unidades prisionais e no sistema socioeducativo. Promova a separação imediata dos presos que ingressam via prisão em flagrante ou transferência nas unidades prisionais da comarca de Imperatriz, transferências internas, que limite ou suspenda as transferências ou recambiamento de presos dessas unidades prisionais para outros estados, ou até mesmo para outras cidades, até cessar o estado de alerta sanitário, que crie áreas específicas para isolamento de presos com sintomas gripais, que providencie o isolamento de presos maiores de 60 anos ou com doenças crônicas, que promova meios e procedimentos carcerários para asepsia diária das celas, fornecendo imediatamente aos presos de justiça água, disponibilizando água para a higiene das mãos, detergentes, sabão, desinfetantes e, se e quando possível, o próprio álcool gel a todos os apenados, isso no interior das celas, dentro das celas. As medidas são válidas também para a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O controle valerá também para reduzir os casos de contaminação da influenza H1N1, de acordo com o promotor titular responsável. A recomendação foi enviada para a Corregedoria Geral do Ministério Público e para o Procurador-Geral da Justiça.
Fazendo uma correção, como você já viu, reportagem do Geisel Nascimento e não da Isabel, como falamos ainda há pouco. Obrigado, Geisel, por trazer informação aqui aos amigos de todo o estado no Bom Dia Maranhão, viu? E toda a nossa equipe, a Imperatriz Apoliana, todo mundo trabalhando aí na missão, em especial nesse momento, de bem informar as pessoas. São 7 horas e 37 minutos. Sobre o Ministério Público, são várias as ações que estão acontecendo. O Ministério Público está atento, tem agido em vários municípios do estado. Em Rosário, por exemplo, já tem uma medida. A Justiça deferiu o pedido, a solicitação do Ministério Público quanto ao fechamento do comércio na cidade de Rosário. Há, inclusive, uma multa estabelecida para os comerciantes que descumprirem essa medida. Portanto, lá em Rosário, comércio também fechado, decisão da Justiça. E quem descumprir tem uma multa, inclusive, né, de R$ 500 por cada estabelecimento, dependendo do tempo que passar aí descumprindo esta medida. Portanto, comércio fechado em Rosário, agora, mais ainda, com essa decisão da Justiça favorável a essa solicitação feita pelo Ministério Público. Uma forma de transmissão do novo coronavírus pode ser um aparelho fundamental nesses dias de isolamento. A gente vai ver agora na reportagem Eduardo Ericeira como que a gente precisa ter muito cuidado, inclusive, em relação à limpeza, à higienização do aparelho celular. Vamos ver. Em tempos em que as pessoas devem evitar o contato umas com as outras, um objeto se tornou ainda mais indispensável, o celular. Esta farmacêutica explica que para a limpeza dos aparelhos é necessário álcool isopropílico, produzido da forma correta, com o teor de álcool e água exatos para a higienização não só do celular, mas também de outros aparelhos eletrônicos, a exemplo dos computadores. O álcool isopropílico ele é utilizado para limpezas de aparelhos eletrônicos por ter uma concentração menor do que 1% de água, ou seja, ele não vai danificar nenhum aparelho na limpeza do seu celular, no computador. O uso de álcool em gel nos aparelhos eletrônicos pode ser prejudicial e danificar os objetos. A farmacêutica explica ainda a forma correta de higienização dos aparelhos com o uso do álcool isopropílico. Basta você pegar um algodão, gases ou um guardanapo, qualquer que seja o papel umedecido. Você coloca de 1 até 2 gotas no papel, pegue o celular e faça a higienização dele correta, na frente, dos lados, atrás. Caso o seu celular tenha capa, a maioria das pessoas hoje em dia usam a capa, né, do celular, você também tem que higienizar a capa do seu celular. Você pode passar ele todo. Lembrando, pode passar também na lente, né, na câmera do celular. Portanto, é preciso ficar atento, né, com a higienização também do aparelho celular. A gente falava ainda há pouco sobre o Ministério Público e uma outra decisão que foi tomada, ação do Ministério Público lá em Santa Rita. O comércio deve ficar fechado, aqueles serviços que não são essenciais, até o dia 3 de abril. Com um detalhe, hein? Quem descumprir a medida paga a multa. E lá a multa é maior. R$20 mil foi a multa estabelecida no município de Santa Rita, portanto, também com o comércio fechado, agora não só por uma questão de bom senso, não só por conta do decreto que existe do governo do estado, mas também por essa decisão última, recomendada aí, inclusive pelo Ministério Público e acatada pela Justiça. No próximo bloco nós vamos ver como é que vai ser o segundo dia de retomada da vacinação do H1N1 aqui na capital. E mais, hein? Senado aprova ajuda emergencial a trabalhadores informais, já depois do intervalo. São 7 horas e mais 40 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 43 minutos, 7h43, você ligado em todo o estado no Bom Dia Maranhão. A Prefeitura da capital segue com o cronograma de vacinação contra a influenza H1N1 nesta terça-feira. Nós vamos ao vivo a um dos pontos de vacinação com Eduardo Ericeira. Eduardo. Pois é, Adalberto, desde ontem que a gente vem mostrando a movimentação aqui dessa nova modalidade de vacinação, que é o drive-thru, justamente para evitar aglomerações. A gente percebeu também uma organização muito grande nos postos de vacinação, que não são nas unidades de saúde, mas foram escolas da rede pública que foram disponibilizadas justamente para fazer a vacinação. Agora sim, os idosos, as mães que levam as crianças, os pais, na verdade, justamente para fazer o distanciamento correto de pelo menos 1,5 m a 2 metros. A gente percebeu essa organização, que é o correto e acabou não
acontecendo aí, medidas que acabaram não sendo respeitadas no início da vacinação aqui na capital São Luís, a gente percebeu também em várias partes do Brasil. Esse modelo de drive-thru, inclusive, começou mais cedo, viu, Adalberto? Ontem a gente percebeu que começou às 8 horas da manhã, como foi o horário pré-definido, hoje já teve início. Ainda falta aí de 20 a 15 minutos para as 8 horas da manhã, segundo o meu horário aqui, já teve início. A movimentação já é muito grande, centenas de veículos já aqui na fila, tudo muito bem organizado, delimitado aqui também a Polícia Militar fazendo a segurança. As pessoas chegam a 2 filas para vacinação nesse modelo de drive-thru aqui no Complexo Castelinho. A gente chama a atenção, Adalberto, desde ontem, muitas pessoas que vieram para cá caminhando, andando. Essas pessoas, elas não serão vacinadas. As pessoas que não estão de carro, elas devem procurar uma das escolas em que as doses foram aí disponibilizadas. As pessoas devem ir, são escolas em vários pontos aqui da capital São Luís. Tem muita gente que acaba chegando, andando. Hoje a gente não percebeu essa movimentação muito grande, mas ontem a gente percebeu muitas pessoas que chegavam até aqui o Complexo Castelinho andando e eram orientadas. Inclusive tem uma escola bem próxima aqui, a Escola Tiradentes, que fica aqui no bairro da Vila Palmeira. Essas pessoas que vêm andando, elas são orientadas a procurar esses locais para fazer a vacinação. É justamente para evitar a aglomeração. Ontem a gente percebeu uma pequena aglomeração, inclusive aqui no Complexo Castelinho, as pessoas orientando, evitem aglomerações, procurem os outros pontos de vacinação, que é justamente a gente está fazendo esse tipo de trabalho, os profissionais aqui do Detran, também da Prefeitura de São Luís, justamente para evitar a aglomeração, a Polícia Militar também fazendo esse serviço de segurança e orientação aqui das pessoas. O serviço de drive-thru é justamente para evitar essa aglomeração, que as pessoas sequer saiam do carro, justamente para vacinar e evitar esse contato pessoal. Muitas pessoas também perguntando por que esse serviço não foi disponibilizado para as crianças, apenas para idosos. A gente conversou aqui com os profissionais, técnicos em enfermagem, o pessoal também da Prefeitura de São Luís, eles relataram da impossibilidade de fazer com crianças por medidas aí de precauções envolvendo essa questão epidemiológica, questão de saúde mesmo. Então, por conta disso, apenas os idosos estão sendo vacinados, as pessoas que vêm de carro, a pé, repito, mais uma vez, as pessoas não devem procurar aqui o Complexo Castelinho, apenas pessoas que estejam com veículo de carro serão vacinadas nesse modelo drive-thru. E aí a gente orienta as pessoas a vários outros pontos de vacinação, como eu já havia dito, em escolas, em vários pontos aqui da capital. A gente vai passar aqui a lista das escolas, são 12 escolas ao todo nesse primeiro momento em que estão realizando essa vacinação. A Escola Militar Tiradentes, como eu disse, bem próximo aqui ao posto drive-thru, no bairro da Vila Palmeira, também o anexo Ronald Carvalho, no Plauturo 2, Padre Nilton Pereira Quatraque, Rosália Freire, Vila Isabel, Rubem Almeida Coroadinho, a Web Cruzeiro do Sul na Vila Nova, o Web Laura Rosa na Cidade Operária, o Web Júlio Mesquita na Coab Anil, Unidade Integrada Nascimento de Moraes no Vinhais, o Web Ana Lúcia Chaves Fecuri no São Bernardo e também na Web Neiva Moreira, que fica no conjunto Bequimão. Hoje para pessoas que começam com a letra A e B, para idosos e também crianças. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Parabéns à Prefeitura aí. A gente vê nas escolas ontem a organização. Aqui também a gente percebe nas imagens as pessoas, né, se posicionando corretamente, com educação, aguardando o momento para vacinar. Nas escolas há uma prévia quando as pessoas entram na escola, um distanciamento entre uma cadeira e outra onde as pessoas vão ficar. Enfim, as coisas estão cada vez mais se ajustando, né? E aí as pessoas procurando também com mais tranquilidade os pontos de vacinação. São 7 horas e mais 48 minutos. Agora vamos falar de política. Comigo, nosso colunista, John Coutrin. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, o Senado aprovou o auxílio de R$600 para trabalhadores informais por 3 meses. É claro que a partir daí existe uma série de medidas provisórias que precisam ser editadas, o cadastro que ainda não está liberado na internet para as pessoas, né, o espaço para as pessoas preencherem os dados e fazer o cadastro, mas já foi um passo importante. Já foi um passo importante, sim. Só lembrando que no começo a proposta do governo era de R$200, não é? Depois, por pressão da oposição, eles queriam 500 e o governo decidiu aumentar para 600. Ou seja, negociou o Congresso, o governo, e acabou chegando a este valor de R$600. Na avaliação, Adalberto, de alguns especialistas, o governo federal deveria ter colocado esse valor de R$1.000. Seria o valor... Claro que tem, por exemplo, mães de famílias aí que cuidam da família receberam R$1.200. Mas na avaliação de alguns especialistas seria importante ter aí
aumentado esse valor para no mínimo R$1.000 e durante até o final do ano, né, que daria uma tranquilidade maior para as famílias, né, para o cidadão trabalhador informal brasileiro, aquele que não tem carteira assinada. E isso seria feito como? Na avaliação de alguns economistas, né, eles dizem que bastava o governo emitir moeda, emitir dinheiro, ou seja, injetar o dinheiro na economia, ou seja, soltar o dinheiro. Isso não seria ruim para a economia do país. Mas nós temos aí, Adalberto, por exemplo, ontem o senador Everton Rocha do Maranhão, do PDT, líder do PDT, ele tem acompanhado tudo isso lá no Senado mesmo, né? Enquanto alguns senadores estão participando por sessão remota, ele ontem participou dessa votação ao lado do senador Anastasia, que é o vice-presidente do Senado, que ocupa o lugar do presidente Davi Alcolumbre, que está com o coronavírus, e ele também fez o encaminhamento do seu voto aí. Nós temos esse voto aí, vamos mostrar aí para todos. Eu lancei, senhor presidente, uma campanha chamada Abrace Depois, agora separados nós somos mais fortes. E essa campanha eu peço a ajuda de todos para que nós ajudemos a divulgar num momento difícil, porque não podemos perder tempo e nem energia em fazer crítica mais ao presidente. Agora é desejar sorte à população, é acreditar nos governadores e nos prefeitos que estão tomando as rédeas das situações, porque é nas cidades, é lá que as pessoas vão morrer, é lá que acontece o problema de verdade. Parabenizar o Congresso Nacional, porque sempre é vitrine de muita crítica, mas todos estão vendo o esforço que o Senado e a Câmara estão fazendo no momento ímpar da nossa sociedade para dar as respostas, e é claro que todo mundo aqui é sensível ao problema real das pessoas que hoje, por exemplo, estão indo dormir sem saber o que vão comer amanhã, logo pela manhã, e isso é grave. Por isso, fica aqui o nosso protesto. Nós estamos aprovando um projeto que este sim era para ser através de medida provisória, com os R$600 ou 1.000 ou 2.000, mas o recurso era para ser medida provisória, para ser rápido, dinheiro na veia, lá na ponta para acontecer. Eu, desde quando relatei o projeto de calamidade pública, pergunto aos senhores, o que de concreto chegou lá na ponta? As pessoas estão subnotificadas, nós não temos nem ideia de quantas milhares de pessoas, de brasileiros, estão, infelizmente, infectados, estão positivos e nem sabem, e com isso se proliferando ainda mais essa doença. Vale lembrar, né, Diogo, que será ainda aberto e divulgado pelo governo federal um sistema autodeclaratório para quem não possui inscrição no cadastro único, para que essas pessoas possam, então, se habilitar. A gente vai estar todo dia aqui trazendo informação para você quanto a essa questão. As pessoas, claro, há um interesse muito grande. O Maranhão tem, por exemplo, é um estado que tem destaque em relação à quantidade de trabalhadores informais. É muito grande, né? Esse destaque, inclusive, no Nordeste. E a gente vai trazer todos os dias essa informação para você aqui no Bom Dia, pode ter certeza. Inclusive, o governador falou ontem na coletiva que no Maranhão será algo em torno de 2 milhões de beneficiados. Vamos passar para o segundo assunto, porque o Ciro, o Haddad, o governador Flávio Dino e também o Boulos, eles estão pedindo a renúncia do presidente Bolsonaro? Isso, ontem eles divulgaram um manifesto em conjunto, viu, Adalberto? Todos eles, e também os presidentes de alguns partidos, presidente do PDT, o Lula, presidente do PCdoB, a Luciana Santos, presidente do PSB, o Carlos Siqueira, né? Presidente do PT, também a Gleisi Hoffmann, todos esses presidentes de partidos. E os nomes que você citou, inclusive o governador do Maranhão, eles pedem no manifesto o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Eles avaliam que o presidente esconde dados, ele mente, né, na avaliação dessas pessoas que pediram isso, nas palavras deles. Ele disse que o presidente atrapalha todas as ações que estão sendo implementadas pelo Ministério da Saúde, no sentido de conter o coronavírus, que ele mente, que ele é um presidente irresponsável. E por conta disso, eles pedem o afastamento do Jair Bolsonaro. Okay. Eles colocam ainda que ele infringe o Código Penal no artigo 268, quando, né, impede as autoridades públicas, o poder público, de tomar medidas de evitar aí a contaminação. E para finalizar, Adalberto, nós temos uma notícia nova. Ontem, o ministro Marco Aurélio Mello encaminhou uma notícia-crime que pede afastamento do presidente Jair Bolsonaro, né, do deputado Reginaldo, do PT lá de Minas Gerais, deputado federal do PT. Ele pediu, portanto, isso já faz tempo, né, mas na sexta-feira, isso foi divulgado ontem, o ministro encaminhou essa notícia-crime que pode até afastar o presidente Bolsonaro por 180 dias. Vamos acompanhar. Obrigado, João. Até amanhã. Olha, gente, o Hemomar de Imperatriz adotou normas de procedimento nesse período de pandemia. Vamos ver.
Logo na porta de entrada, o cenário já indica que algo mudou. As cadeiras de espera do lado de fora mostram que é preciso evitar a aglomeração de pessoas. Mas um detalhe, nas cadeiras, um recado para que as pessoas mantenham um distanciamento. Nos corredores internos, a mesma dinâmica, doadores sentando com uma distância um do outro. Seguindo as orientações do próprio Ministério da Saúde, bem como o plano de contingência que também foi enviado pelo Hemocentro Coordenador em São Luís, o Hemomar, então, de Imperatriz, acabou se adaptando a essa nova realidade, Estamos evitando aglomerações dos doadores, Os doadores, na verdade, eles têm entrado para fazer o cadastro de 1 a 1, como foi a orientação do Hemocentro Coordenador, bem como também a separação dentro da própria unidade, respeitando ali aquele espaço de pelo menos 1 metro entre um doador e outro. Hoje o Hemomar de Imperatriz abastece toda a região tocantina e algumas cidades do Pará e Tocantins. São pelo menos 700 mil pessoas. A média é de uma bolsa de sangue colhida, pode ajudar a salvar até 3 vidas. De acordo com o último levantamento, a redução de doadores foi de 40%. Antes doavam 50 pessoas por dia e hoje são no máximo 20 doadores que realizam a coleta. Com o estoque em baixa, é preciso uma mobilização ainda maior para tentar manter o equilíbrio. Se antes a maior carência do Hemomar era pelos tipos sanguíneos de fator negativo, hoje não é mais assim. Hoje o sangue principal é qualquer um. A gente tem que estar sempre com o estoque, eu diria, em níveis satisfatórios para poder fazer o atendimento à população. Além da realização da coleta, os funcionários auxiliam os doadores, tranquilizando quem sai de casa para doar, minimizando a ansiedade de quem tem medo de sair do isolamento domiciliar. Os homens podem doar até 4 vezes por ano, com um intervalo mínimo de 2 meses. Já as mulheres podem doar até 3 vezes, com um intervalo de 3 meses. E vale lembrar que a doação de sangue não interfere na imunidade da pessoa, tá bom? Então, um gesto de amor. Aqui, inclusive, na capital, as pessoas podem telefonar. E aí, o Hemomar se desloca até a residência das pessoas para coletar, então, o sangue. Vamos conferir a previsão do tempo na capital e no interior do estado, gente? Vamos lá? Vem comigo porque em São Luís, tempo nublado e chuva ocasional isolada pela manhã e também à tarde, hein? Mínima de 25, máxima de 28 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde ou no horário da noite. A mínima é 24 e a máxima é 33. Na região dos Cocais, Caxias hoje com céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada à tarde e à noite, mínima de 23, máxima de 34 graus. Dá tempo de mais 3 cidades no nosso mapa. Em Bacabal, hoje, tempo nublado, chuva ocasional isolada pela manhã. Bacabal com 27 de mínima, 32 de máxima. Itapecuru-Mirim, tempo nublado e probabilidade de chuvisco isolado pela manhã e também à tarde. Mínima de 25, máxima de 29 graus. Lá em Carolina, gente, hoje céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco isolado à tarde. Mínima de 24, máxima de 34 graus. Bom Dia Maranhão de hoje termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, às 7 horas da manhã aqui. Fique em casa e fique bem informado, ligado na difusora. Vem aí o primeiro impacto. E meio-dia tem Hora D para você conferir as principais informações, tá bom? Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã com muita informação, um balanço aí desse segundo dia de vacinação de H1N1 aqui na capital e outras informações do Maranhão inteiro você tem aqui na sua TV Difusora. Um ótimo dia para você, com muita saúde, muita paz. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.